Em 1786, Mozart estava envolvido também com a composição e estreia de sua ópera As Bodas de Fígaro, que foi um grande sucesso. Ele estreou em março o concerto número 23, que vamos ouvir hoje. Em maio, ele estreou As Bodas de Fígaro, completamente dentro dos pensamentos iluministas. Mozart acreditava muito na universalidade da experiência humana e ele vai abordar sentimentos e emoções universais na sua obra. Amor, traição, justiça, corrupção de determinadas classes sociais, moral das classes sociais, que eram temas do iluminismo. E interessante que este caminho ele vai abrir para Beethoven também, de abordar, ter esse olhar universal. É muito interessante isso, porque normalmente, vamos dizer, grandes compositores fazem obras maravilhosas, estão na história da música, inspirados na sua cultura, no seu país, na sua cidade, e é para aquele meio que o inspira que ele se dirige. Mas Mozart já vai abordar os sentimentos e emoções universais. E esse olhar de que a humanidade é uma só, somos todos iguais. Esse pensamento vai ser introduzido para Beethoven. E Beethoven vai desenvolver muito, culminando na nossa nona sinfonia, na qual ele realmente não aborda, mas só aborda, mas ele se dirige à humanidade. Essas são as obras-primas, quando elas transcendem o pequeno espaço e passa para a humanidade toda. E Mozart já fazia 2 anos que tinha entrado para a maçonaria. É interessante a gente observar isso. Nessa época, a maçonaria em Viena congregava a alta intelectualidade de todas as artes. Os homens mais cultos e inteligentes estavam na maçonaria, que ali foi o nascimento das ideias iluministas, crescer através, um crescimento interior através do conhecimento. Isso que eles buscavam. E os lemas da maçonaria, liberdade, igualdade e fraternidade, que serão o lema da Revolução Francesa logo em seguida. E Mozart foi um fenômeno dentro da maçonaria. Ele entrou nos graus necessários de iniciação, como aprendiz, que é o primeiro grau, em dezembro de 1784. Em janeiro de 1785, ele já subiu para o segundo grau da iniciação, que é companheiro. E em abril de 1785, ele subiu para o grau máximo, que é de mestre. E ele teve uma atuação muito efetiva na maçonaria. Ele frequentava, ele compôs muitas obras para as cerimônias maçônicas e também muitas obras suas influenciadas e com os símbolos maçônicos. A maior delas, a flauta mágica. Então, quando ele lançou As Bodas de Fígaro, o libreto é baseado na obra de Beaumarchais, O Casamento de Fígaro. E esse escritor francês foi banido pela monarquia francesa na época, porque nessa peça teatral, que depois serviu de inspiração para Mozart, ele coloca o empregado Fígaro mais esperto que o nobre, o seu patrão. E essa exposição, essa discussão gerou muita polêmica na época.
E Mozart vivia numa Viena pré-guerras napoleônicas e pré-revolução francesa. Ele vivia no momento que Viena era o centro cultural da Europa, atraindo todos os artistas, eram poetas, músicos, escritores, pintores. Era uma cidade efervescente culturalmente. E Mozart estava vivendo intensamente, com muitas encomendas, muitas estreias, muitas apresentações, mas ele também enfrentava algumas dificuldades financeiras, porque agora ele tinha que sustentar a sua família, além dos investimentos na sua arte. Nesse ano de 1786, ele e Constance tinham o seu filho mais velho, Karl, que estava com 2 anos. O casamento deles durou 9 anos pelo falecimento prematuro de Mozart. E nesses 9 anos de casamento, Constance ficou grávida 6 vezes. Teve 6 gestações e só 2 filhos sobreviveram, o que era muito comum na época, mas não deixava de trazer tristeza. Mozart foi muito amoroso para a família, como ele foi com o pai, a mãe e a irmã, ele foi com a esposa, com seu filho mais velho. O menor nasceu no ano que ele faleceu, ele pouca convivência teve ter. Mas a vida familiar era o seu foco de inspiração, conforto. Eles viveram muito bem. Constance foi uma esposa que o apoiou muito. Ela tinha conhecimento de música, ela tinha uma voz bonita de soprano. Ela não era assim com uma voz maravilhosa como a irmã mais velha, que se tornou uma grande cantora. Mas ela tinha uma voz muito bonita e admirava muito Mozart como seu marido e como um grande músico. Ela sabia com quem ela estava casada. Nós vamos assistir de uma forma bem diferente o segundo movimento. Todo ano, no dia 14 de julho, em Paris, é apresentado ao vivo para o mundo o Concerto de Paris. E hoje nós vamos para o Concerto de Paris de 2020 para assistir o segundo movimento do Concerto número 23 de Mozart. Será tocado ao piano pela pianista georgiana Katia Buniatishvili e a Orquestra Nacional da França. É um movimento completamente diferente do primeiro, que nós ouvimos um trechinho, e do terceiro, que ouviremos. Ele é um adágio, é um movimento muito de uma beleza, de um sentimento profundo, muito introspectivo, nos leva a esse estado. O tema principal é muito bonito, de uma simplicidade, de uma beleza, e ele é repetido várias vezes. Sempre retorna no tema principal, que ele vai criar essa atmosfera contemplativa, introspectiva. Agora eu vou contar de que forma que nós vamos ouvi-lo e assisti-lo. Vai ser num pas de deux. Um pas de deux francês, criado por um coreógrafo francês, especialmente para o segundo movimento do Concerto de Mozart. A companhia é Prelgicage. Tem esse nome pelo nome do seu coreógrafo e seu diretor, que é o bailarino francês Angelin Prelgicage. Ele é filho de albaneses que fugiram do comunismo da Albânia para a França, e assim que o casal chegou em Paris, ele nasceu. E um grande bailarino, e em 1990 ele já estava ganhando prêmios como coreógrafo, e anteriormente ele integrou o Ballet da Ópera de Paris, o Ballet de Paris, de grande talento
para a coreografia e como bailarino também. A sua companhia, Pré-Gicage, ela é sediada atualmente em Aix-en-Provence, no Pavillon Noir, um lugar especial para essa companhia, num teatro construído todo em aço e concreto por um grande arquiteto argelino, que eu vou ler para vocês, Rudi Ricciotti, de uma modernidade. E vamos apreciar dois bailarinos que foram escolhidos especialmente pela companhia e pelo coreógrafo. A companhia Pré-Gicage tem 30 bailarinos permanentes, fazem turnês pela Europa inteira, e o coreógrafo escolheu um bailarino americano que foram convidados especialmente. O bailarino é Jordan Kindle. Ele faz parte do balé do Theater do Harlem. É um balé maravilhoso em Nova York. E a bailarina é uma australiana, Verity Jacobson. Também, assim, de grande importância, tanto um como o outro, o casal que nós vamos assistir, eles têm um nome internacional como grandes bailarinos. O que nós vamos ver é beleza, é sentimento e é poesia. Mozart foi também um poeta quando ele compôs esse segundo movimento, que é quase uma oração. É o que nós vamos assistir agora.